Abra sua Bíblia, permaneça com ela no texto aberto. Nós vamos estar ouvindo de Deus nesta manhã, mais uma vez nos dirigindo ao corpo diaconal da nossa igreja. Essa é uma palavra de Deus para você, para nós, a motivação de Deus para a obra do seu reino. Deus, nós abrimos a tua palavra e reconhecemos com sinceridade nossa limitação para poder ver a profundidade, as riquezas nela contidas. Que o Senhor, que nos deu o teu Espírito Santo, exatamente para iluminar o nosso entendimento, haja sobre nossas vidas, de forma que essa palavra seja devidamente interpretada e aplicada às nossas vidas, como a motivação da continuidade, do ânimo, da alegria de servir ao Senhor, notadamente os nossos irmãos diáconos. Agradecemos pela vida deles nesta manhã. Que o Senhor me abençoe na exposição dessa palavra. Que o Senhor me use para falar ao teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé, santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Os irmãos, por favor, podem se assentar. Nós, que participando quarta-feira dos estudos do livro de Atos, já estamos bem familiarizados aqui com o texto que foi lido, aonde Deus fazia uma grande obra através dos apóstolos e a igreja a cada dia crescia em número, pessoas que iam chegando, se convertendo a Jesus e dando-se à igreja, e naturalmente mais necessitados surgiam naquela igreja, e principalmente as viúvas, que naquela cultura não tinha ainda a assistência social e a igreja tinha que ajudá-las de forma financeira, na alimentação e tudo mais. E os gregos, como sempre, através daquele ramo dos helenistas, começaram a observar que as viúvas estavam não sendo assistidas devidamente pelos apóstolos, que estavam empenhados na missão de proclamar a palavra de Deus. Então, foi quando o Espírito de Deus certamente iluminou aqueles homens para que eles pudessem
a distribuir as tarefas dentro da igreja, a delegar funções aos crentes que iam chegando. E a primeira delegação, né, de funções foi exatamente a que acabamos de ler aqui: pessoas escolhidas pela igreja para servir as mesas, ou seja, servir os bastidores da igreja, observar os necessitados e a eles, então, levar a igreja aos devidos socorros. Portanto, meus irmãos, o corpo diaconal faz parte da equipe inicial da igreja primitiva. O texto nos mostra exatamente isso. Então, eles fazem a primeira equipe montada pela igreja primitiva, foi o corpo diaconal. E as suas atribuições, elas se iniciam, imediatamente abaixo do líder espiritual da sua igreja. Então, a responsabilidade da igreja, ela está a cargo do corpo diaconal da sua igreja. Os irmãos observaram que os apóstolos, a continuidade na pregação da palavra de Deus, porque muitas pessoas estavam ali prontas para receber a palavra, e o corpo diaconal a seguir deles estariam trabalhando, servindo. Por isso é registrado na Bíblia como um dos oficiais da igreja, o corpo diaconal. Por isso eles são, quando chamados, escolhidos pela igreja, recebendo ali, como aconteceu no versículo 6, né, a imposição de mão da sua igreja, para que eles possam oficialmente assumirem o cargo de diaconia, como nós procedemos aqui na nossa igreja. Diácono não é uma exame, né, específico, mas ele é ungido sim de Deus, né, pela unção da igreja e do seu líder para exercitar esse tão importante cargo da igreja. Por essa razão, meus irmãos, o diácono, ele deve ser escolhido pela igreja. E o critério dessa escolha, nós vamos estar discorrendo aqui hoje durante a nossa fala, ele deve ser observando as características especiais da sua postura cristã. Então, todos nós, pelas nossas atuações, pela nossa forma de ser, nós revelamos a nossa, digamos aí, a nossa performance, a nossa postura cristã. Então, a igreja deve participar da escolha dos seus diáconos. Ela é que vai dar a palavra final, se aquela pessoa indicada tem o perfil, né, que nós vamos estar observando aqui, as características cristãs. Então, por essa razão, eu quero, à luz desse texto, meus irmãos, estar falando, destacando com os irmãos aqui, 3 principais de um diácono de uma igreja, para que a igreja esteja preparada para estar indicando e confiando aos diáconos esta tão nobre missão do reino de Deus. E nós vamos, como primeira característica, recorrer ao versículo número 3 do capítulo 6 de Atos, que fala dessas características. Então os apóstolos convocou a igreja e disse: irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. A primeira característica do diácono é a boa reputação. O que é que nós devemos entender por reputação? Que é definido
pela opinião pública, vamos assim dizer, mediante a postura pessoal do cristão, no caso da igreja, no caso o julgado, aquele que foi apresentado à igreja. Então o pastor ou o líder vai chamar a igreja e dizer: eu sugiro a vocês fulano ou fulana para fazer parte do corpo diaconal. E os irmãos vão analisar a boa reputação do indicado. Ou seja, a igreja vai definir o seu conceito, né, de forma unânime, mediante a postura daquele apresentado à igreja. Então, a nossa reputação na sociedade, ela é revelada, irmãos, pela nossa postura, mediante o nosso comportamento na sociedade. O meu vizinho, os meus comunidades, dos meios que eu convivo, que vocês convivem, eles têm uma opinião formada sobre a nossa reputação. Reputar a ação. Quais são as ações que eu reputo em praticar na minha sociedade? Então, se ela é boa, com certeza eu vou ser uma pessoa bem vista, bem aceita pela sociedade da qual eu participo. Então, boa reputação, no caso, está exatamente aqui descrito como uma característica fundamental para um diácono, a sua boa reputação. A igreja define aquele homem de forma pública, vamos assim dizer, mediante a sua postura espiritual dentro e fora da igreja. Os irmãos sabem que nós temos a possibilidade de ter duas posturas espirituais. Eu posso ser um pastor, pregador, dentro da igreja, e lá fora posso ser um cidadão de má reputação. Quer dizer, isso é péssimo, isso não vai certamente ser aprovado por Deus. Então o diácono, ele precisa ser um homem de boa reputação em todas as áreas da sua vida, na sua família, na sua sociedade, lá nas suas áreas de lazer, na sua forma de ser, de se expressar. Nós vamos estar vendo isso aí. O apóstolo Paulo usou dois homens de muita boa reputação para auxiliá-lo no seu ministério, nas implantações de igreja. Ele, nas suas viagens missionárias, implantava a sua igreja, e ele usou muito dois homens, né, que evidentemente chegaram a liderar igrejas, né, como pastores, talvez, né, mas eles são exemplos de boa reputação. E nós vamos estar aqui analisando um texto de um dos homens que Paulo usou, Tito, no seu capítulo 2, versículos 7 a 8, ele descreve bem um homem de boa reputação. O Samuel vai projetar para nós, Tito, capítulo 2, versículos 7 e 8. Nesse contexto, meus irmãos, Paulo, o apóstolo Paulo, ele estava encaminhando esse homem, esse crente chamado Tito, para Creta, uma das regiões da Macedônia. Então, Paulo já estava chegando a Macedônia, perto da região de Acaia, aproximando-se de Corinto. Então, lá ele disse que Tito deveria permanecer ali para que aquele povo fosse ajudado por ele. E ele escreveu esse texto na sua carta ao próprio Tito, no capítulo 2, 7 a 8, dizendo, aconselhando e orientando: torna-te, ou seja, torna-te, transforma-te pessoalmente, né? Faça com que em você seja visto, de forma pessoal, padrão de boas obras,
No ensino, mostra integridade e reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo dignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Então veja bem, os irmãos, uma descrição muito clara de boa reputação. Deixa lá, filho, o texto. Calma, deixa lá no texto lá, tá? Por favor. Isso. Isso, pode deixar aí mesmo. Então, veja bem, meus irmãos, que Tito deveria mostrar àquela sociedade da região da Creta, na Macedônia, que ele, pessoalmente, aquele povo deveria tê-lo como padrão de boas obras. Padrão de boas obras. E nós já estudamos juntos aqui que o homem só chega a boas obras quando ele é preparado por Cristo para elas. Então, aqui já é uma informação importante para o nosso corpo diaconal. Deixe que Cristo sempre te prepare para as boas obras, para que você sirva de padrão para a sociedade onde você serve a Deus. Você deve ser um ensinador, você deve mostrar integridade, deve ser íntegro nas suas ações, na sua forma de ser, em toda os seus relacionamentos no mundo. Você deve ser um homem, uma mulher de reverência, ou seja, ter perfeita consciência da santidade, da onisciência do Deus que te chamou para servir como diácono. Isso é reverência, né? Sabemos que a reverência muito ilustrativa da Bíblia foi aquele momento em que aquele pastor de ovelhas, ao ver um arbusto em chamas, mas que ele não era consumido pelas chamas, ele tentou se aproximar daquele arbusto e ouviu uma voz dizendo: para, tira as tuas sandálias, porque o lugar que tu vais pisar é um lugar santo. Então, em outras palavras, dispa-te de ti mesmo, esvazia-te de ti mesmo, para que você se aproxime da santidade de Deus. Isso é exatamente reverência que Paulo diz a Tito aqui. Linguagem sadia. O que é uma linguagem sadia? É aquela linguagem que edifica o seu próximo, que jamais denigre a imagem do seu semelhante. O homem que tem uma linguagem em quaisquer circunstância, uma linguagem, uma forma de falar, de se expressar, que edifica o seu próximo e nunca o denigre. Uma linguagem sadia e irrepreensível, ou seja, que não é digna de repreensão. Você deve ter sempre uma fala, prezado irmão diácono, de forma que você não seja, digamos, alvo de repreensão. Você está falando um palavrão. Já pensou, um jovem da igreja vai ser, de repente, exortado por um diácono e aquele jovem responde: mas você fala coisa pior do que eu falo, né? Então, nós temos que cuidar disso, amados irmãos. Para quê? Para que o adversário, ou seja, o inimigo das nossas almas do reino de Deus, seja envergonhado. Uma postura dessa forma, irmãos, ela envergonha o diabo, que está sempre nos nossos calcanhares, querendo nos levar a praticar essas coisas, tá certo? E não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Que assim seja com os irmãos, sempre no ministério que vocês aqui tão bem têm cumprido nesta igreja. Mas voltando ao versículo 3 do capítulo 6, nós vemos a segunda característica, o Samuel vai passar para nós agora, segunda característica do diácono, do verdadeiro diácono. 7 homens de boa reputação,
e cheios do Espírito. Então, aqui está a segunda característica do verdadeiro diácono, cheio do Espírito Santo. Como nós lemos aqui, o primeiro que foi escolhido, no versículo número 5, que nos fala Estevão, homem cheio do Espírito Santo. É o exemplo máximo, irmãos, daquele homem que está sempre cheio do Espírito Santo de Deus. Comumente, eu defino, irmãos, o encher do Espírito Santo para o ser humano. Quando é que ele ocorre? Na verdade, na integridade nunca, porque nós nunca vamos nos desocuparmos inteiramente do nosso ego, do nosso velho homem. Sempre vai ter uma coisinha dele. Mas a proporção que nós nos esvaziamos de nós mesmos, nós vamos abrindo espaço para o Espírito Santo encher as nossas vidas. Não há como ocupar um corpo cheio de si mesmo. O Espírito de Deus não vai certamente ocupar esse corpo. Então, irmãos, esse é um processo. O encher-se do Espírito Santo é um processo. Nós somos inicialmente justificados por Jesus. A partir do momento que eu conheço que eu preciso de ser justificado dos meus pecados por Jesus, eu estou começando a abrir o meu ser para que o Espírito de Deus venha habitar sobre mim. E nós precisamos então nos convertermos a Cristo Jesus, para que Ele então purifique-nos dos nossos pecados. A Bíblia diz que os nossos pecados são apagados, né? A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus veio tirar o pecado do homem ou do mundo. Então, à proporção que ele tira o pecado, ele abre espaço para o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos, irmãos, encher do Espírito Santo, né? Além de justificados, convertidos, nós somos chamados, né? A Bíblia diz que nós somos chamados a uma vocação que não temos de origem. Talvez o corpo diaconal dessa igreja não imaginava que um dia seria convocado para ser diácono dessa igreja, mas vocês foram chamados por eles. E a partir de então, começaram a se esvaziar de si mesmo. Então isso é o que acontece no encher do Espírito Santo de Deus. Essa é a forma de enchermos do Espírito Santo de Deus. Eu separei um texto aqui, irmãos, muito ilustrativo e pleno daquele que verdadeiramente fez o ato de esvaziar-se de si mesmo, e para que ele pudesse então estar sempre cheio do Espírito Santo de Deus. O Samuel projeta para nós Filipenses capítulo 2, de 5 a 7. Filipenses 2, lá na sua casa, abra por favor, versículo 5 até o 7. Diz assim, o texto fala de Jesus, né? Pois ele, subsistindo ou existindo anteriormente em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Aqui já está o primeiro, pode deixar ainda no versículo 5, Samuel. O primeiro recado para nós como crentes e como diáconos que nós focamos nessa manhã. Não julgue por usurpação nunca ser importante demais. Quanto mais importante nós nos elegemos, com certeza nós vamos ocupando espaço com coisas ruins e o Espírito de Deus não vai nos encher, não vai ser a plenitude em nós, né? E prossegue o texto. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Jesus se esvaziou da sua deidade para se transformar em um servo de Deus. E foi um dos ensinos mais batidos, não sei se a palavra é essa aqui, né? Mais repetidos por Jesus para os seus discípulos. Que vocês sejam servos. Jesus ilustrou isso de diversas formas aos seus discípulos.
Chegou mesmo até fazer com que eles se assentassem e ele lavasse-lhes os pés, demonstrando ali a sua servidão. E ele sempre dizia aos seus discípulos: o Filho de Deus não veio nesse mundo para ser servido, mas para servir. E nós hoje, como filhos de Deus, assim devemos ser, irmãos, não querendo ser servido, mas com a definida intenção de servirmos, forma de servo, assumir a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, assim foi com Jesus, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, prezado irmão diácono, espelhe-se em Jesus para cumprir a sua missão de servir a sua igreja, de servir ao seu povo, de servir principalmente o reino de Deus, assumindo a forma de servo e sendo, reconhecidamente uma figura humana, mas humilde, de coração quebrantado, de coração pronto para servir. O pastor sabe tudo o que o diácono passa nos bastidores da igreja. Então, nem sempre são coisas agradáveis. O pastor sabe o quanto custa para o diácono, às vezes, assumir uma atitude que contraria a sua própria vontade, mas em função da sua missão, ele precisa assumir. Quantas vezes o diácono é preciso assumir uma função, ou seja, tomar uma atitude que ele pode ser, às vezes, mal interpretado. Mas ele está fazendo aquilo, se ele o faz com humildade e com servidão, com certeza Deus não permitirá que isso aconteça. Então, a segunda característica é que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. E nós só seremos cheios do Espírito Santo de Deus à proporção que nós abrirmos espaço dentro de nós para que o Espírito de Deus habite cada vez mais. Nós todos recebemos o dom do Espírito Santo de Deus na nossa conversão, e ele vai crescendo dentro de nós, à proporção que o nós vai morrendo para as coisas do mundo. Então, prezado irmão diácono, esteja sempre morrendo para as coisas do mundo, para que assim você possa servir a Deus de todo o seu coração. Voltando ao versículo número 3 do capítulo 6 de Atos, nós vemos aí a terceira característica do verdadeiro diácono. Homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Sabedoria. Ah, irmãos, como vocês precisam ser sábios. E o homem nunca vai conseguir ser sábio no conceito de Deus, por si mesmo, por sua intelectualidade, por sua justiça própria. O homem só será sábio à proporção que ele conhecer a verdadeira sabedoria, que é o único e verdadeiro Deus. Então, como é que nós vamos ser cheios de sabedoria, corpo diaconal? É que nós, conhecendo e prosseguindo em conhecer a Deus. Então, primeiro, conhecendo e prosseguindo em conhecer a Deus. Nós vamos viver toda a nossa vida nesta terra prosseguindo em conhecer a Deus. Nós não vamos chegar nunca ao conhecimento pleno de Deus neste mundo. O chegaremos pela graça dele quando nós estivermos no céu para sempre. Aí nós o veremos face a face. O homem chamado Jó, ele imaginava ser um homem bastante sábio. O homem chamado Samuel,
imaginava ser um homem sábio. Um homem chamado Salomão pediu sabedoria a Deus. E Deus lhe concedeu a oportunidade de obtê-la. Mas ele não soube usá-la totalmente. E ao final da sua história, ele chegou a uma triste conclusão de que a sabedoria que ele obteve, as riquezas que ele obteve, na verdade, diante da sabedoria de Deus, era só vaidade. Então, eu uso o texto, agora sim nós vamos projetar o texto de Jó 28, 20, que está num contexto, irmãos, onde aqueles 3 amigos de Jó tinham terminado os seus discursos acusatórios a Jó, e ele então passou a entender muitas coisas. E ele então chegou ao conhecimento, à consciência de que do que era a sabedoria. Então o texto diz assim: de onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? Uma pergunta que Jó fez a si mesmo. Aí ele conclui: ela está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta as aves do céu. Portanto, irmãos, a sabedoria não está numa vitrine. A sabedoria não é visível ao olho humano, tá? Ela não está numa faculdade, ela não está no intelecto do homem. Continua Jó dizendo: o abismo e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama, ou seja, a fama da sabedoria. Deus lhe entende o caminho, e ele é quem sabe o seu lugar. Continua o texto: porque ele perscruta até as extremidades da terra, vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando ele regulou o peso do vento e fixou a medida das águas, quando determinou leis para a chuva e caminho para os relâmpagos, ou seja, para o relâmpago dos trovões, então viu ele a sabedoria e a manifestou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Então aqui está a sabedoria, irmãos, o temor do Senhor. Esse Deus que Jó define aqui como aquele que regulou, o vento vai pesar tal, X, número tal, aquele que fixou a medida das águas. Elas não passarão daquelas medidas, a não ser por uma providência de Deus ou por um juízo de Deus sobre a humanidade. Ontem, por acaso, eu vi um documentário onde os famosos intelectuais do mundo ainda estão defendendo a teoria do evolucionismo. São contra o criacionismo, ou seja, não é Deus que criou, as coisas surgiram. E aquele homem falava que a história do dilúvio possivelmente foi um maremoto acontecido no Mar Negro, aonde ele invadiu aquela região ali, se uniu ao Mediterrâneo, talvez, não sei, e houve aquela inundação. Mas que talvez a Bíblia tivesse alguma razão nisso. Então assim diz os homens, que se acham sábios por si mesmos, porque eles não conhecem que Deus, o texto diz aqui, que é Ele que regula o peso do vento e fixa a medida das águas. É Ele que determina as leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões. Todos nós estamos vivendo um momento bem atípico no nosso país.
Nós estamos hoje em 6 de novembro, hoje, irmãos, está certo? E normalmente novembro é um mês de bastante calor aqui na região, não é isso mesmo? Ou não? Verão, né? O pessoal já está indo para a praia, tudo. E nós estamos aí passando uns dias das blusas que já estavam sendo lavadas, já está voltando para os ombros, não é isso mesmo? A coisa está feia, frio danado, né? Pelo menos eu estou sentindo, não sei, acho que é só eu que estou sentindo frio aqui hoje, né? A Rebeca também está, né? A Ivone, pois é. É uma situação atípica. E eu fico pensando, hoje eu estava conversando com a Nilda, há quanto tempo nós temos ouvido aí da chamada aquecimento global? Diz que as geleiras vão derreterem-se e que o mar vai subir e que tudo mais. E a gente está vendo o contrário, irmãos. A terra continua fria no seu tempo e calor no seu tempo. As chuvas caem no seu tempo e não, fora de tempo, às vezes, temporãs. Mas tudo de Deus acontece no exato momento de Deus. Os irmãos sabem que eu sou um homem criado na roça e voltei para a roça de certa forma. Então comecei a notar, a partir de outubro, a partir de agosto, início de setembro, mesmo com poucas chuvas, você se aproxima da relva e observa que ela já está renascendo, ela já está brotando. Você já viu o gado mais animado, porque já tem algo para comer. É esse Deus, irmãos, que é a verdadeira sabedoria. E o nosso temor a esse Deus é a verdadeira sabedoria. Então, os intelectuais e profetas, normalmente das desgraças, não são sábios. São sábios por si mesmos, mas são tão orgulhosos da sua sabedoria própria que não admitem a existência de um Deus, e por isso morrerão na sua ignorância. Então, prezados irmãos diáconos, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal, o entendimento. A segunda atitude dessa característica do diácono é apartar-se do mal. Aonde você ver o mal, aparta-te dele. Seja um pacificador. Uma forma de apartar-se do mal é ser pacificador. Então procure ser um pacificador na sua igreja, na sua sociedade, com seus vizinhos. E você com certeza vai estar rechaçando o mal, vai estar se apartando do mal e praticando o bem. Você está sendo sábio conforme Deus define a verdadeira sabedoria. Por isso, aqueles homens deveriam portar-se de sabedoria para que eles pudessem agir dessa forma perante ali os problemas daquela sociedade. Eu vou caminhando para concluir com os irmãos, ainda olhando para esse versículo 3, sobre a sabedoria, focando uma outra forma de sabedoria, é a prática. Pessoas que são práticas são naturalmente prontas para cumprir as determinações de Deus para a sua vida. O versículo número 3 encerra exatamente disso: que sejam homens cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço, ou seja, desse específico serviço de servir as pessoas que vão chegando à igreja de Jesus. Você está aqui, prezado irmão, para servir
O que é isso aqui? Isso significa fui olhar, significa homens práticos, homens que de forma natural estão prontos a cumprir o que Deus determinar para a sua vida. Se Ele determina isso, aqui estou. E quero ilustrar com um texto também daquele outro grande ajudador do apóstolo Paulo, chamado Timóteo. Era um homem sempre pronto a cumprir as determinações de Deus para a sua vida. Agora eu vou pedir o Samuel para projetar 1 Timóteo 3, 8 a 10, que ele já fez, né? O Samuel hoje está rápido, né? Diz assim: semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho. Eu acho que essa versão aqui, esse muito aqui está muito, não inclinados a vinho. Vinho, crente não bebe vinho, né, irmãos? Vinho é droga lícita pelos homens, não para Deus. Vinho altera a personalidade, a forma de ser do ser humano. E o ser humano, quando altera a sua forma na qual Deus o criou, ele está dizendo: eu não estou satisfeito com o jeito que você me fez, eu quero ser mais ousado. Aí ele vai para o vinho, do vinho ele vai para uma cachaçinha, para uma cervejinha, né? A cervejinha hoje é a voz da época, né, irmãos? Nem nada demais em tomar uma cervejinha. Tem tudo demais, né? Tomar uma cervejinha porque é droga, tá? Então, meus irmãos, o homem não dado ao vinho, não cobiçoso de sorte da ganância. Essa é a definição que nós encontramos para o perfil de um diácono cheio de sabedoria. E continua o texto: conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Mistério da fé, irmãos, quer dizer aqui que a sua fé, diácono, é um mistério que Deus conhece e você conhece. A igreja não conhece qual é a sua fé. Ela pode até colocar fé em você, mas ela é um mistério. É um mistério em que você sabe qual é a dimensão da sua fé. Mas quando você tem consciência de que você tem essa fé viva, certa, no Deus que te chamou para servi-lo, você, consequentemente, vai ter a sua consciência limpa. O dia que alguém colocar um defeito numa atitude sua, você não vai se sentir ofendido, porque a sua consciência está tranquila e limpa diante de Deus, que você fez aquilo com uma medida de sabedoria, da sabedoria de Deus. É isso que o texto está dizendo para vocês. Também sejam estes, primeiramente, experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Então é preciso que você se mostre irrepreensível, de forma ilibada, para que você possa exercer com a sua consciência limpa esse importante ministério de servir às mesas, de ser um servo de Deus a serviço da sua igreja. Então que Deus te abençoe, prezado irmão e prezada irmã. E nós concluímos, Samuel, então, com 3 aplicações, 4 aplicações para os nossos irmãos diáconos e a última para nós, igreja. Este foi o perfil orientado por Deus à igreja na escolha de seus primeiros diáconos. Que sejam o quê, irmãos? Homens de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, e que possa exercer o diaconato com a sua consciência tranquila diante do mistério da fé,
O segundo, a aplicação. Este deve ser o critério adotado pela igreja na escolha dos seus diáconos. E a terceira, essas características devem ser o alvo de cada escolhido por sua igreja para essa honrosa missão de servir à mesa. Então agora eu digo a você, prezado irmão diácono, presente e futuro, coloque isso como meta da sua vida, de ser um homem, sempre uma mulher de boa reputação, sempre cheio do Espírito Santo de Deus e de sabedoria. E com certeza você vai servir muito bem. E nós, irmãos, igreja, que nós possamos, a quarta aplicação, não está aí não, né? Tá, eu incluí lá hoje, você tem razão, tá, Samuel? Para nós, irmãos, igreja, do pastor à igreja, que nós aprendamos a ver e reconhecer o trabalho destes oficiais da igreja. Então olhe para o seu diácono com gratidão a Deus, com alegria. Saiba que muitas vezes ele está lá na chuva, vigiando o seu carro, olhando o seu carro, cuidando do portão da igreja e sendo muitas vezes subtraído de ouvir a palavra de Deus para servir. Nós precisamos aprender a ver essas coisas. Que Deus abençoe os irmãos diáconos de todo o coração, é o nosso desejo. Eu quero convidar o corpo diaconal da nossa igreja para que venha aqui à frente, por favor. Nós queremos estar orando pelos irmãos e reconsagrando suas vidas ao Senhor e agradecendo a Deus pela vida do nosso corpo diaconal. Nosso irmão Leonardo está trabalhando hoje, mas eu já enviei um abraço para ele através da sua filha e da sua esposa. Os irmãos, por favor, podem ficar ali, minha irmã Ruth, para não ficar subindo, né? Eu quero convidar a minha esposa Nilda para que ela possa, juntamente com a igreja, nós vamos todos, irmãos, estender nossas mãos sobre o corpo diaconal da nossa igreja, nesse sentido de que reconhecemos esse trabalho tão maravilhoso que Deus proporciona aos irmãos. E a Nilda vai estar orando, representando a nossa voz diante do Senhor, agradecendo a Deus por essas vidas e para que eles sejam homens cheios do Espírito Santo, de boa reputação e sabedoria. Oremos, igreja. Santo Deus, eterno e amado Pai, glorificado, exaltado seja o teu santo nome, Pai. Muito obrigada, Deus querido, por esta manhã maravilhosa, Deus. Por esta manhã em que nós nos reunimos aqui, ó Deus, para adorar ao Senhor na beleza da tua santidade, ó Pai. Agora, Deus querido, em nome do Senhor Jesus, nós queremos, ó Deus, reconsagrar essas vidas a Ti, ó Pai, para que o Senhor continue, Deus, usando-os, ó Deus, para a honra e glória do Teu santo nome. E cada dia mais, ó Deus, eles sejam cheios do Teu Espírito Santo, cheios de sabedoria, ó Pai, para que possa, Deus, estar cumprindo, ó Deus, a ordenança do Senhor, ó Pai, para que eles sejam, ó Deus, sempre atentos, sensíveis, ó Deus, à necessidade, ó Deus, da Tua igreja, Pai, e que eles se coloquem como servos do Senhor, ó Pai, e que o Senhor, meu Deus, continua sustentando a cada um deles, com saúde, ó Deus, com alegria, com disponibilidade, ó Deus, para servir ao Senhor, ó Pai. A nós outros, igrejas, Pai, possamos, ó Deus, reconhecer o trabalho dessas pessoas, respeitando-os, ó Deus, e compreendendo-os, ó Deus, quando for necessário que eles façam exortação, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, todos a sermos obedientes a Ti. Cada um de nós, ó Deus, buscando a sabedoria do Senhor, ó Pai, para, Deus, obedecer a Tua palavra, para sermos verdadeiros servos do Senhor,
te servindo com alegria, Pai, com humildade e com singeleza de coração. Ó Deus, toma os teus servos em tuas mãos, abençoa-os grandemente, extensivamente as suas famílias. É o que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos pela vida deles, pelo trabalho deles, pela dedicação deles, ó Pai. E é em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém e amém. Obrigado, irmão queridos. Um abraço para vocês. Eu já dei pessoalmente, mas repito aqui de púlpito. Deus abençoe o trabalho dos irmãos.